Olá, estamos iniciando Folha na TV, TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Mais 20 aplicativos para você assistir no seu smartphone. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, Silvânio Barbosa. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vereador, é possível um parlamentar, mais especificamente o vereador, realizar um bom trabalho de forma independente, ou seja, sem as benesses do Poder Executivo? Olha, pela conjuntura política que nós temos hoje, é impossível. Por mais que você tente ser honesto, ser independente, ser autônomo, você depende das benesses do governo ou de quem está no poder. Eu já tentei, passei 4 anos tentando ser independente. Tentei ser o Silvânio, tentei ser o parlamentar. Mas por mais que você tente ser o parlamentar, às vezes você tem que dar um recuo, embora esse recuo levou quase 4 anos, para poder você ver em que você errou, para você tentar consertar e trabalhar o parlamentar, as suas atribuições como vereador e, evidentemente, fazer o que não deveria, que é o assistencialismo político que tem que estar junto com o parlamentar. Mas o senhor tem feito também, assim, tem apresentado bons projetos, é fato. Como o senhor avalia a sua atuação parlamentar? O projeto Vale Táxi Gestante, por exemplo, vai realmente sair do papel? Olha, hoje a atuação parlamentar do vereador Silvânio, ela se baseia voltada dentro dos anseios da população. Se você observar a questão dos estacionamentos, que nós fomos o autor da lei, embora polêmica, mas o judiciário teve que interferir, mas durante pelo menos quase um mês a população ainda teve benefícios, embora o judiciário decidiu pela nulidade da lei. Se você analisar outro projeto polêmico de autoria do vereador Silvânio, foi em relação justamente à questão das bebidas, que esse não chegou a ser válido, porque o judiciário também teve que interferir. Se você observar outro projeto polêmico que está tramitando, inclusive já para a gente derrubar o veto do prefeito, e vamos trabalhar para isso, que é justamente a questão daquelas catracas nos ônibus de Maceió, que são aqueles ferros que chegam até o teto dos ônibus, que constrange, que humilha, que causa diversos tipos de aborrecimento aos usuários de um transporte caótico, caro na cidade de Maceió. Então eu tenho trabalhado com o que a população deseja, porque eu venho das camadas mais vulneráveis de Maceió. E evidentemente esses projetos têm agradado a sociedade, embora alguns deles não tenham entrado em prática definitivamente. E agora esse projeto de gestante, que táxi gestação, é justamente um projeto que também há garantias legais, onde existem recursos federais para isso, para que o Ministério da Saúde possa, junto com o convênio no município de Maceió, liberar, junto com a Secretaria da SMTT e a Secretaria de Saúde, e haja um cadastro, porque é a coisa mais simples do mundo. Basta apenas o prefeito de Maceió sancionar o projeto e tornar válido com um acompanhamento diário da Secretaria de Saúde de Maceió e com a SMTT, que é quem comanda a parte de transporte e trânsito na cidade de Maceió. Como funcionaria esse projeto, vereador? Funcionaria da seguinte forma: a partir do momento que o projeto entrar em vigor, a Prefeitura tem até 6 meses para poder colocá-lo na prática. Isso seria um cadastro na Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria de Transporte e Trânsito, onde essas gestantes teriam um tipo de uma carteira como se ele tem hoje a carteira do ônibus, só que ela está gestante durante aquele período. E ali, nesse Vale Táxi, ele com essa carteirinha, alguns táxis são credenciados e automaticamente, à medida em que a dona Josefa, lá do Carminha, que está com 7 meses, precisando urgentemente ir à Casa Maternal Santa Mônica para uma avaliação e não tem passagem, ela vai acionar aqueles táxis credenciados que, ao exercer a função de prestar o serviço, automaticamente ele terá alguns dias. É igual hoje o serviço de Uber em Maceió. Hoje as pessoas fazem o Uber pelo cartão de crédito. Se o Uber repassa depois para o motorista do carro esse valor. A mesma coisa, a Prefeitura de Maceió vai repassar para o taxista ou pela SMTT direto ou pela Secretaria de Saúde, depositando na conta dele. Nada de anormal, nada de pirotecnia, nada de coisa do outro mundo. Só coisas simples, onde o cidadão da favela, da grota e das comunidades mais distantes, que não tem hoje uma política de transporte para levá-lo a uma unidade de saúde, principalmente a mulher que está gestante, que esse projeto vai visar essa facilidade no sentido de garantir que a mãe vá aos médicos para avaliação no período de gestação.
motoristas de Uber poderia também realizar esse serviço? Olha, a princípio, o projeto de lei que está ainda em análise, já em votação na primeira matéria, vai para a segunda matéria, para que depois vá para a sanção do prefeito, é apenas para táxi. Ele não foi destinado para outros tipos de veículos com aplicativos. Mas isso não significa dizer que nem o outro vereador, o próprio vereador Silvânio, à medida que chegue a demanda, possa se ampliar para as outras classes de aplicativos também na cidade de Maceió. Mas, a princípio, o projeto de lei visa tão somente ao táxi de Maceió. E até é uma forma de também melhorar a receita dos próprios taxistas que estão comprometidos, volto a dizer, uma categoria centenária na cidade de Maceió e no Brasil e no mundo. Então, a categoria centenária tem que ser tratada justamente com mais oportunidades, porque ele paga alta carga tributária, os táxis hoje estão perdendo receita. Então, é mais uma forma da gente poder beneficiar aos táxis da cidade de Maceió e beneficiar a vida, porque a gestante que está em processo de parto, que às vezes não tem como ir à maternidade, não tem um dinheiro de passagem, o ônibus não dá tempo. Então, é uma forma, é uma metodologia de a gente salvar vidas também. Vereador, Maceió vive hoje, podemos dizer, um verdadeiro caos na mobilidade urbana. E agora, recentemente, vivenciamos com as chuvas uma outra tragédia humana. Como o senhor avalia essa situação da capital alagoana? Por mais que tente dizer que Maceió está pronta e preparada para as chuvas, a cada quadra chuvosa, né, que aparece, vê que Maceió não está preparada para nada. Nós estamos vendo, embora a gente tenha que deixar bem claro que há um esforço enorme de alguns órgãos governamentais em momentos específicos, como foi aquele caso lá do Bom Parto, daquela barreira, onde com aquela cratera enorme, e aí houve uma mobilização da infraestrutura do município, da Defesa Civil, para poder trabalhar aquela área. Mas nós temos que trabalhar todas as áreas de Maceió. Veja a questão do farol, coisa. Veja a questão do Bebedouro, trânsito interditado, veja a questão da Santa Lúcia, veja a questão do Salvador Lira, veja o acesso do Benedito Bentes. Embora o Benedito Bentes, a parte deve se resolver com essa obra que há 32 anos ninguém teve coragem nem ousadia de fazer, o governador Renan Filho fez através do Mozart, aquela obra de drenagem que está causando congestionamento na principal via do Benedito Bentes. A população não compreende, a população não entende, mas eu previa isso quando o governador dizia: Silvânio, vamos fazer mesmo essa pista com uma pista que não vai ser paralisada, vamos correr todos os riscos, governador. Até porque se não fizer agora, daqui a mais um ano a população não vai ter como trafegar no Benedito Bentes, porque cresce a população do Benedito Bentes, cresce os problemas também. Então aquela área do Benedito Bentes, que hoje com um pouquinho de chuva se transforma em rio, principalmente na parte do Central Park, próximo ao pátio, ali na Caixa Econômica Federal, e as galerias elas estão vendo de cima, sendo feitas, já está mais ou menos próximo a Coca-Cola, e ainda há mais, eu acho que dito, 3, 4 meses de obra para poder drenar. O que Maceió tem que ser feito é uma ação conjunta entre infraestrutura do Estado e do município, para poder, com obras estadual e federal e municipal, em algumas áreas tem que ter decreto emergencial, para que seja feita sem precisar de licitação, e aí a população começar a ter os benefícios que, de fato, uma ação governamental, Estado, município, governo federal, pudessem fazer nos trechos específicos da cidade de Maceió. E isso seria justamente tanto na área que vai para a praia, por parte quem desce a ladeira do óleo, como quem vem na parte baixa do mercado da produção, com aquela área da beira da lagoa, com aquela área ali do Brejal, como faria também Bebedouro e outras regiões. Porque se você não se preparar para trabalhar, não é só desobstruir canais, não é só limpeza de galerias, porque o problema não é só isso, o problema é maior. Se você observar cada área que atinge com pouco mais de 24 horas de chuva, porque Maceió caiu com menos de 48 horas de chuva. Foram 24 horas de sexta para sábado, mas com pouquinho de chuva. O pior foi sábado para domingo. E aí foi o tororó. Mas foram apenas 24 horas de chuva, o que deixou a população ilhada, a população sem sair de casa, o que causou um caos na cidade de Maceió. E isso é todo o inverno. E a quadra chuvosa que ainda está chegando, que ainda não é o inverno. E quando chegar o inverno? Como aquela população que perdeu tudo, como diz a dona Maria lá da grota, próximo ao Bebedouro, onde ela diz: eu perdi tudo, ela não tinha nada, não tinha nem dignidade. Porque quem mora nesses grotões tem dignidade, não tem vida, não tem nada. Está ali apenas esperando o momento de chegar. E está chegando a tragédia. O que precisa de fato ser feito é uma ação em conjunta dos governos. E eles não podem ser simplesmente partidários. Tem que ser justamente humanístico, no sentido de dizer: vamos salvar vidas. E a humanização, ela tem que existir no sentido de que
todos os esforços políticos sejam feitos para poder trazer recursos. No inverno passado trouxeram pouco mais de 20 milhões, 24 milhões só para Maceió. Parece que foi recurso do Maurício Quintela que ele conseguiu com o Ministério da Integração. E esses 24 milhões deram um banho de asfalto em várias regiões de Maceió, melhoraram algumas estruturas físicas em algumas rotas, mas é muito pouco diante do que tem que ser feito na cidade de Maceió. Se você observar o Pinheiro, aquela região toda ali que está precisando de socorro, que aquilo ali, para quem acha que não foi atingido, vai ser atingido muito mais casas, porque aquela área toda vai chegar ao Vila Saém. E a população ainda não se preocupou com o risco que está correndo. Vereador, a gente sabe que as chuvas provocam danos naturalmente. Eu só acho que o argumento, por vezes, de que as chuvas foram muito fortes, eu não acho válido esse argumento, porque é previsível que vai chover. Porque o mais forte é a falta da ação do homem, do ser humano, do gestor. Que essa tragédia humana é fruto de uma irresponsabilidade administrativa? Ao longo de todos os anos. Ao longo de todos os anos. A ausência do poder público, quando eu digo a ausência do poder público, do gestor. Nós não podemos brincar com fenômenos na natureza. E a natureza, quando vem, ela não escolhe lugar nem classe. As pessoas precisam ter clareza de que, se não pensar com ações rápidas, e não são paliativos, porque paliativo você acha que resolve e depois veja o que aconteceu aí na própria Avenida Pierre Chaleta. Aquilo foi uma via muito bem feita, à época, de acesso, mas não se fez, né, as precauções de chuvas que a cada ano, quando vem, tem que interditar. E várias vezes, porque ela de novo esteve interditada. Esses gestores não são responsabilizados nunca, Nunca, vereador? porque o fato de você fazer uma via como aquela, acha que já se fizeram grandes obras na cidade de Maceió. E aí o benefício acha que já merece por si só, tá? Qualquer tipo de punição ao gestor quando vem uma quadra chuvosa como essa e que interdita e que traz prejuízo à população. Acho que tem que procurar sim quem foi o gestor, quem são os engenheiros, quem fez os estudos impactantes, porque quando você faz qualquer via desse sentido, você vai fazer o IARIMA, que é o estudo de impacto da vizinhança, que vai trazer, né, de fato, o que pode causar esses impactos previsão negativos. De possíveis consequências. Justamente. E parece que o IARIMA é o último estudo a ser feito, ou talvez nem é levado em consideração. Repito, o IARIMA é o estudo de impacto da vizinhança em relação a todo e qualquer fenômeno, de qualquer obra que venha a ser feito. Seja um prédio, seja uma via, seja uma escadaria, qualquer obra. E esse IARIMA não é levado em consideração. Pelo menos na cidade de Maceió eu não estou vendo isso. O vereador, além das chuvas, né, o trânsito de Maceió, o senhor como vereador, representante do povo, como o senhor avalia? Péssimo. Péssimo até porque nós não temos hoje na cidade de Maceió, nos últimos anos, né, se não fossem essas ações que o governador Renan Filho está fazendo agora, por dentro do CEPA, por dentro do Exército, que a gente terá opções a mais, como é que seria Maceió, os eixos diários, como é que seria Maceió daqui a mais um ano? De que forma Maceió poderia sair da parte alta para chegar à parte baixa? Porque se você observar a via Econorte, que é uma via importante, que está se arrastando há mais de 10 anos, ela não sai do papel. Se você observar a via que vai por dentro do conjunto Luiz Pedro, lá no Benedito Bentes, que chegaria no Zé Tenório, por causa de meio quilômetro de via, nunca saiu do papel desde a época de Cátia Borne. Se você observar a via que vem por dentro do Cidade do Sorriso, que chega aqui na Via Expressa, na antiga 710, isso já é um estudo desde a época do Cícero Almeida, também não sai do papel. E se você observar também, em frente ao Posto Veloz, no Salvador Lira, para não chegar no Shopping Pátio, tem uma via ali que hoje está cercada por mato, por rato, por entulhos, por barata, por resto de comidas, que é uma pequena via que daria por trás do condomínio Central Park, que desafogaria o acesso ao Benedito Bentes, o acesso ao Salvador Lira, o acesso ao Graciliano, na cidade universitária, sem precisar ir ao shopping, entrando em frente ao Posto Veloz, saindo lá na Casal, no antigo Gogodaema. São vias pequenas. Isso na parte alta. Se você ver a parte do outro lado de Bebedouro, para quem vem de Satuba, ali, quem vem da região do Pilar, não precisaria subir para chegar pela Federal. Ele poderia pegar por dentro do Rio Novo, se aquele acesso da Goiabeira sairia ali no Bebedouro ou da Lagoa Tudo ontem. É um pedaço de via que chega a menos de 2 quilômetros, que ninguém nunca se preocupou ao longo da história dessa Maceió, de fazer para desafogar a parte alta que vem pelo Bebedouro Santa Amélia.
Se você observar aquele eixo que deveria vir pelas Lagoas também para chegar na Santa Amélia, nunca saiu do papel. Então, o que falta, na verdade, são esses grandes projetos que deveriam estar na prática. Aproveite, perder um momento ímpar, que Alagoas não terá outro de ter 2 ministros ou 3 de uma vez só na presidência da República. O ministro dos Transportes. Perder a grande oportunidade que o Maurício Quintela esteve à frente do Ministério para fazer aquelas vias todas, porque são vias turísticas. O ministro Max esteve presente, que a área do Benedito Bentes é uma via turística. Aí você vê aquela outra via que o governador Teotônio Vilela começou, que o governador Renan está finalizando, que é aquela avenida que vem do aeroporto pela cidade de Messias para chegar no Benedito Bentes, no G. Barbosa. O governador Renan concluiu aquela outra pista que vai para São Luís, está perigosa por demais. Uma quadrilha preparada, armada fortemente ali, assaltando as pessoas, que precisa ter policiamento naquelas vias. Então, evidentemente, Maceió... deserta ainda. Deserta porque não é habitada, é só canavial, mas extremamente importante, necessária, uma via econômica, turística e para acelerar a economia do Estado, mas que aqui em Maceió, se você observar, daqui da Fernando de Lima, nos 2 sentidos, o que é que precisaria ser feito? Que perderam também a oportunidade com o Maurício Quintela, Ministério do Santa Transporte. Amélia é um outro problema, vereador. São passarelas, não funcionaria, são túneis mesmo. Túneis para que os pedestres pudessem passar de um lado para o outro e você dá velocidade ao trânsito. Não adianta você colocar um monte de semáforo, um monte de redutor de velocidade para que os pedestres, ciclistas, enfim, cidadãos possam atravessar. Usa túneis, como tem nos países já e como tem em Belo Horizonte, tem em várias, tem lá em Curitiba, tem em outros estados do Brasil. Pequenos túneis para a população usar como passagem e não essas passarelas que bota como a tal do Canaã, que está lá há quase 20 anos e ninguém muda, como o tal do CEPA, já arcaica, ninguém muda. Acabem com isso. Vamos usar uma engenharia de primeiro mundo, uma engenharia que facilita a vida das pessoas, uma engenharia que dê velocidade ao trânsito, que dê garantias de direito e segurança aos pedestres, que dê ao ciclista a condição dele poder ir e vir sem precisar atrapalhar o trânsito ou atrapalhar a vida de ir e vir dos maceienses. Eu acho que, na verdade, precisa isso. Dirigir-se ao centro, o Bebedouro, posso dizer porque faço esse trajeto, em determinados horários, é uma verdadeira via crucis. É um absurdo que aquilo ainda Se você vem pelo macro para chegar, vem da parte alta, desce pelo macro, que antigamente já foi facilitado, com período de chuva você não passa. As chuvas mostraram, vereador, além dessas tragédias humanas, cenas lamentáveis, como, por exemplo, no HGE, obras recém-finalizadas, e o teto caindo, uma chuva, a enfermaria pediatra, a chuva invadindo o ambiente. Matéria nacional, inclusive, acho que o senhor assistiu. É lamentável, né, esse tipo de coisa? Cícero, toda vez que você pega uma estrutura velha e você faz um puxadinho, por mais que você tente melhorar, esse puxadinho não vai ser solução para nada. Ele pode ser uma alternativa imediata. O governador, o secretário Christian, que aliás o Christian está o tempo todo dentro do HGE. E a sensibilidade do secretário de Saúde do Estado, ao querer, nesses grandes complexos, dentro do próprio HGE, dar dignidade, dar ao trabalhador, porque primeiro você tem que ter uma estrutura que dê condições de trabalhador trabalhar. E você viu que o que o governador fez foi dar uma melhorada em vários pedaços do HGE. O que, na verdade, vai funcionar mesmo é quando o governador entregar o Hospital da Mulher, que está praticamente pronto, ali na área do Poço, e quando entregar o Hospital Metropolitano lá no Benedito Bentes, na Via Expressa, no Tabuleiro, que vai desafogar de fato o HGE. Porque ao longo dos anos o HGE só foi um puxadinho. É igual a nossa casa, para quem não tem condições de construí-la toda de uma vez só, puxa um pedacinho daqui, um pedacinho para ali, e esse puxadinho vai trazer consequências. E foi o que aconteceu agora. As consequências de áreas antigas, que não foram demolidas, foram só recuperadas em algumas áreas, porque outras ainda não foram sequer tocadas, para poder dar garantia ao trabalhador de ter dignidade, que não resolveu, e dar também ao cidadão de uma área. Uma obra mal feita, entendeu? Né? Sempre, porque ali, na verdade, não tem que ser mais obras de nada. O HGE ele tem que ser tirado definitivamente dali. Porque não tem mais. O HGE tem quase 60 anos de existência. É de frente para um estádio de futebol, em dia de clássico. Não, até porque a lei do silêncio, ela determina que as estruturas de saúde, ela tem que ser, de fato, uma área totalmente isolada de qualquer barulho. Então, o HGE, ele hoje, por mais que você tente melhorar, você não vai conseguir. Não vai porque a estrutura é comprometida, a estrutura é velha. Eu compreendo
a vontade, a boa vontade do governo, que nunca ninguém fez, de querer ter um espaço só para as crianças, que foi a pediatria, mas aquilo foi algo assim que demonstrou, e mais uma vez, tanto é que ainda bem que o governador tem visão, porque se ele ficar só nesses puxadinhos, dessas obras mal feitas, que foram feitas, que às vezes apressa para poder... É como a pista do Benedito. Você fez o HGE sem parar o HGE. Você recuperou vários trechos dentro do HGE sem parar o HGE. A pista do Benedito está sendo feita sem parar a pista do Benedito. E qual é o resultado? Problema. Então as consequências são graves. É o que aconteceu ontem ali naquela área de pediatria sem poder ter, né, que paralisar as atividades. Então os trabalhadores ficaram comprometidos com sua correria para poder dar conta. As crianças não poderiam comprometer a saúde delas. Correram risco total, porque foram transportadas com auxílio de sombrinhas, guarda-chuvas, né, e às vezes até desligado alguns equipamentos que tinha que ter, e trabalharam no escuro. Então veja o risco que foi colocado dessas crianças e dos trabalhadores daquela área. Vereador. Mas aí eu acho que com o HGE hoje, do jeito que está, o governador deve resolver o ano que vem com esse grande hospital metropolitano que está trabalhando de manhã, tarde, à noite. Eu estou acompanhando isso aí, como também o Hospital da Mulher, aqui dentro de Maceió, aqui, que está praticamente pronto para ser inaugurado. E aí ele não vai ter nenhum problema, acredito eu, porque ali não é obra mal feita, nem é obra da noite para o dia, que ali é uma obra estruturante. Se isso acontecer, é só realmente um fenômeno da natureza que venha e destrua tudo, que não vai acontecer com fé em Jesus. Falamos, inclusive, no estádio de futebol, ao falar do HGE, inclusive também já mencionamos aqui anteriormente a questão da lei que o senhor propôs de bebida, a liberação de bebida, né, alcoólica nos estádios de futebol. Quais os principais argumentos para defender essa lei? Olha, primeiro, eu não sou usuário de bebidas, então eu não legislo em casa própria. Eu tinha ouvido os internautas e eles tinham dito nessas diversas, né, vezes que apelaram para que eu apresentasse o projeto e me deram o argumento de que a última Copa do Mundo, no Brasil, todos os estádios de futebol tiveram venda de bebidas alcoólicas. Então, primeiro ponto, como é que uma Copa do Mundo que mexe com todos os setores e estão em todas as capitais do Brasil, permite que use? Então, foi um ponto número 1. O outro ponto, se isso permitiu, por que no Trapichão, onde é o nosso grande espetáculo de futebol do Maceió, é o Trapichão, você vê ao redor dele uma concentração de pessoas 2 horas antes de iniciar a partida de futebol, cercada por pessoas já embriagadas e já entram ao estádio de futebol bêbados, né? Muita gente já bêbados e vem para o estádio dirigindo e volta para casa dirigindo. Então, o que é que eu quis com isso? É reduzir esse número de pessoas que chegam 2, 3 horas antes para ao redor do Trapichão, naqueles diversos bares, estarem bebendo. À medida em que a lei passasse a ser válida, ele entraria no estádio, não precisaria chegar 3 horas antes e ficar se embriagando ao redor. E dentro do estádio, apenas no copo descartável, ele consumiria aquela bebida até o momento do jogo, em até 30 minutos após o término, e depois daí não teria mais. Com isso, ele iria para sua casa e beberia em casa com mais segurança. Esses são os argumentos principais que nós teríamos em relação às pessoas que saem para beber e já chegam no estádio de futebol bêbados. Seria controle também, seria o comércio da venda, seria o direito à livre iniciativa comercial, tá? Nós não estaríamos ferindo, né, esse direito do comércio. E ao contrário dos que acham que é inconstitucional, eu só não questionei porque eu deixei que os clubes de futebol, que a Federação Alagoana e as próprias... Alegou-se inconstitucionalidade, né? A falta de competência, justamente, né, da legislação municipal. Porque assim, quando não se quer dar devido valor, e aí o argumento principal foram as polícias, que disseram que era inconstitucional, porque na verdade a polícia não queria ter mais trabalho. Uma vez que a polícia já está lá dentro, a polícia vai ter trabalho em nada. E não vai ter nenhum ato de violência a mais, porque o maior índice de violência já se tem no estádio de futebol, com aquele números montantes de pessoas usando drogas no estádio e você termina consumindo sem você ser usuário. Vou fazer uma pergunta, vereador, e peço que o senhor responda somente após o intervalo. O senhor, como vereador, na sua concepção, o que os maceioenses podem esperar ainda desses mais de 2 anos da gestão Rui Palmeira? A gente volta já. Algumas pessoas
pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Você pode assistir também o programa em mais de 20 aplicativos no seu smartphone. Uma realização do jornal Folha de Alagoas e um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador por Maceió, Silvânio Barbosa. Vereador, no intervalo deixamos uma pergunta para o senhor como representante do povo, um parlamentar municipal. O que a população de Maceió pode esperar nesses mais de 2 anos da gestão Rui Palmeira? Olha, muita coisa. Se nós temos 2 anos pela frente, nós temos que esperar muito. Nós temos que esperar do gestor Rui Palmeira, de frente para a Lagoa, toda funcionando. Nós temos que esperar do Rui Palmeira via Eco Norte, do Benedito Bentes ao litoral, toda pronta e funcionando. Nós temos que esperar do Rui Palmeira, mobilidade urbana. Nós colocamos 5 milhões para que o Rui fizesse a beira da Lagoa todinha, a Via Expressa, Jacintinho, que é a parte da ciclovia. Nós temos que esperar do Rui Palmeira o trem, que na verdade é o VLT, de lá da parte baixa, subindo pelo Benedito Bentes, chegando lá no aeroporto. Então, quem lembra os compromissos de campanha do Rui, ainda tem 2 anos, então ele tem que fazer tudo isso. E é o que nós temos que esperar do prefeito Rui Palmeira para Maceió. Porque se nada disso for feito, aí vai ser uma frustração total. Eu espero, eu sonho, eu tenho fé e esperança de que tudo isso, Moacir Andrade todinho calçado, Frei Damião todinho calçado, por trás do Estáquio Gomes, Santa Maria, aquela região todinha calçada, naquela área ainda perto do Clima Bom, Santos Dumont, ainda toda calçada. Nós temos que esperar possível, vereador, fazer isso tudo? É possível sim. Porque Se ele planejou, é igual um bolo que a gente pensa em fazer. Se a gente pensa em fazer um bolo, a gente vai precisar dos ingredientes. Se o prefeito Rui planejou, é porque tem condições de fazer. Então nós temos que esperar nesses próximos quase 3 anos. Foi até bom que ele não fosse candidato a governador, para que ele pudesse mostrar, né, a Maceió que ainda vai ser planejada. Não, planejada já está. A Maceió que vai ser erguida na gestão de Rui Palmeira. Eu acredito e eu espero. Vereador, o senhor protagonizou uma discussão com o também vereador Ciderlane Mendonça. Houve muitas críticas nas redes sociais, sobretudo, muito em virtude do local, o plenário da Câmara, não ser apropriado para discussões pessoais, inclusive amorosas. O senhor se arrepende disso? Olha, claro que algumas coisas que a gente faz por impulso, né? E ali foi o impulso da provocação que a mim foi tida, eu reagi de acordo com o que me foi perguntado. Eu peço desculpas aos maceioenses, de fato não era o momento adequado para aquilo, mas eu não tenho sangue de barata, eu sou um ser humano, eu não posso e não aceito a minha vida, a minha privacidade ser invadida, e eu errei também em ter entrado nas provocações do meu colega, mas eu peço desculpas aos maceioenses, isso não vai se repetir, eu estou cada vez mais maduro, mais preparado para evitar determinados erros gritantes, como esse desrespeito de minha parte na Câmara Municipal de Maceió. E repito, o Legislativo ele não feriu
as prerrogativas parlamentares de A ou de B, porque se assim tivesse, ambos teriam tido, de acordo com a comissão de ética, o pedido de cassação um do outro. Claro que para os maceienses nada enriquece o mandato da gente, porque nossa vida pessoal não diz respeito a ninguém. O que eles esperam da gente é que nós possamos, pautado no que nos rege o regimento interno, voltado para o mandato de vereador, legislar, elaborar projetos, indicações, requerimentos e, em defesa dos maceienses, fiscalizar as ações do executivo. Por isso que eu peço mais uma vez desculpa aos maceienses pelo meu despreparo. Vereador, o senhor ainda sonha com o bairro do Benedito Bentes se transformando numa cidade? Eu nunca sonhei. Eu nunca sonhei. Em alguns momentos eu desejei. Você às vezes tem que abrir mão do sonho e o desejar. O sonho é algo fantástico. Quando você, e eu continuo sonhando, o Benedito Bentes fazendo parte da capital alagoana, onde ainda estamos agregados, ou de qual nós somos filhos de Maceió, com todas as políticas de infraestrutura, sobretudo transporte público, transporte de qualidade, creches funcionando, postos de saúde funcionando, mini pronto-socorro funcionando, UPA funcionando, escolas funcionando, espaços para a juventude, para o idoso e para a criança funcionando. Enquanto isso não tem, aí vem para a questão do desejo. E o desejo é o quê? Você fazer o que não quer, para ter que atender às expectativas da população. O desejo é você transformar o Benedito Bentes numa cidade para poder dar a ele um pouco de uma certa liberdade. Esse seria o desejo. O sonho, repito, que Maceió fizesse os investimentos das políticas públicas em todas as áreas do Benedito Bentes. Mas enquanto isso não acontece, às vezes o desejo é você ter que se emancipar para você ganhar liberdade e para você tentar resolver os problemas que a gestão não resolve. Esse é o argumento entre o sonho e o desejo de ver o Benedito Bentes crescer, porque não só crescer inchando, porque ele não cresceu, ele inchou. O Benedito Bentes há um inchaço populacional. O crescimento do Benedito Bentes mal resolvido traz essas consequências. E o desenvolvimento do Benedito Bentes seria a continuidade de um sonho na cidade de Maceió, de um bairro com todas as políticas públicas funcionando a contento da sua população. Vereador, o senhor há 4 anos foi barrado de concorrer a uma vaga a deputado estadual. Tinha uma crescente, né, política bem assim, acentuada, né? Hoje, anseia ainda essa vaga na casa de Tavares Bastos, agora pelo MDB? Olha, ansiar eu anseio. Esse é um sonho antigo. Eu tenho 2 grandes sonhos. Ser deputado estadual e ser prefeito de Maceió. Esse sonho, ele não acabou. Foi apenas deixado de lado. Eu continuarei vereador por Maceió. Não disputarei a eleição, embora todo mundo ache que eu vou disputar a eleição de deputado estadual ou federal. Volto a dizer em primeira mão numa rede de TV. Não sou candidato a nada. Eu sou um soldado à disposição do governador Renan e do senador Renan para a gente trabalhar por esse estado, trabalhar por essa Maceió, fazer mais e mais por nossas grotas, com vida nas grotas, vida nova nas grotas, que dá dignidade e humanização a essas pessoas. Se eu disputar uma eleição agora, muita coisa que nós estamos planejando para a parte alta de Maceió e outras regiões de Maceió, com apoio inclusive do governo do estado e até a prefeitura de Maceió, deixarei pela metade muitas coisas que coloquei. Fui o vereador com o maior número de emendas ao orçamento de 2018, a exemplo do que está acontecendo no Moacir Andrade hoje com outros colegas da Câmara, e que é pavimento e drenagem, o que vai acontecer no Frei Damião, no Bela Vista, o que está acontecendo hoje na toda a região da Vila Mariana, na Padre Cícero, vai acontecer na São Marino. São áreas aqui da parte alta de Maceió. Então, em primeira mão, repito, não sou candidato a nada, embora o meu nome colocado nas bolsas de apostas, é muito bom saber disso, mas só esqueceram de uma coisa, de perguntar ao próprio Silvânio se ele é candidato ou não. E essa pergunta você já me fez e eu estou dizendo aqui, não vou disputar eleição nenhuma esse ano de 2018, embora eu esteja com o motorzinho ligado como se fosse candidato. Eu estou manhã, tarde e noite, de domingo a domingo, nas ruas, nas grotas, nos campos, nas comunidades, porque esse é o meu papel, a minha vontade, a minha disposição. E eu quero sim disputar uma eleição de deputado. Esse sonho que me tiraram, de já estar, quem sabe até ter disputado a eleição de prefeito em 2014. Era para eu disputar essa eleição se eu já fosse deputado. Mas me tiraram essa vontade. Mas não me tiraram o sonho que um dia voltará. E esse dia pode ser 2022, pode ser 2024. Mas pode ter certeza que este ano eu exercerei o mandato de vereador até o finalzinho, que é até dia 31 de dezembro de 2020,
como está programado. Vereador, nós temos um quadro onde a gente apresenta uma imagem e pergunta ao entrevistado se ele curte ou não curte e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Tássio Melo. Curte ou não curte, vereador? Hoje eu me aproximei muito do Tássio, estou inclusive tirando o processo que movi contra ele. Hoje eu já tenho uma nova visão do Tássio, nós brigamos muito. Aliás, eu já briguei muito com quase todo mundo. Eu agora estou deixando de brigar com todo mundo e estou trabalhando mais. Estou trazendo o Tássio para perto da gente. Silvânio Paz e Amor. Silvânio Paz e Amor, Silvânio Light. O Tássio, ele hoje é secretário de uma área extremamente carente, as áreas dos mercados. E o que eu puder contribuir para que o Tássio, com o mandato de secretário dele e eu com o legislador, eu quero contribuir para melhorar essas áreas vulneráveis. Curto. Hoje eu curto. Então, próxima imagem. É a atuação da Sensques. Olha, muito falha. O Coronel Ivon, ele precisa se... Embora dizem que se recicla lixo, mas eu digo que ele precisa se modernizar mais, precisa ser mais humano. É um grande homem, é um grande amigo, mas como secretário na pasta que hoje ele exerce, ele tem que estar mais em diálogo com a sociedade. Eu acho que o confronto, ele não é bom para ninguém, então eu não posso curtir essa ação truculenta em relação aos nossos ambulantes. Eu fui ambulante. E se eu estiver curtindo uma ação dessa, eu estou jogando fora a minha origem. Eu vendi picolé nas praias de Maceió, eu já peguei carrego no mercado da produção, eu já fui ambulante no comércio de Maceió e eu não posso concordar com essas ações truculentas que hoje são designadas pela Secretaria com o Coronel Ivon. Então não curte? Não posso. Próxima imagem. Senador Renan Calheiros. Se fizer uma análise, uma comparação do que Alagoas hoje tem em grandes obras estruturantes, muita coisa está ligada ao senador Renan Calheiros. Eu curto e vou continuar dizendo, nós não podemos perder, né, o foco do que a gente planeja para daqui a mais 10 anos em Maceió e em Alagoas. O senador, ele tem uma influência muito grande, tem um papel importante para ajudar o estado de Alagoas, comparado ao que representa hoje os estados do Brasil, como está o Rio de Janeiro, como está, né, Rio Grande do Sul e outras regiões, Rio Grande do Norte e outras regiões, os salários dos servidores, a falta de investimentos nas políticas públicas, políticas sociais. Hoje Alagoas não pode se dar o luxo de trocar o certo pelo duvidoso. Nós não sabemos o que farão novos senadores da República ao iniciar um mandato, sem influência, sem prestígio político, sem força política, numa elaboração de um plano orçamentário para o governo federal. O senador já sabe os caminhos das pedras, então eu curto sim. Próxima imagem. SMTT. Olha, eu posso dizer que, se comparada à luta dos trabalhadores, eu curto. Se comparada à angústia dos maceioenses, eu não curto. Aí é uma dúvida, porque eu vivenciei no final de semana, o meu filho, ele vinha e saiu da ação cultural que o governo do estado fez no Benedito Bentes, e ao estar parado no semáforo da UPA, um carro com um cara embriagado bateu por trás dele. E aí isso era 21h08. Danificou o carro da frente, o carro dele ficou destruído, o carro de trás do embriagado lá. E aí nós precisamos chamar a perícia. A perícia veio chegar quase à meia-noite. Nós passamos 3 horas praticamente esperando a perícia. E imagina que os maceioenses hoje vivem. E aí eu não posso dizer que é por culpa dos servidores. É por falta justamente de uma visão de investimento, mais equipes, né, de plantão, tanto de perícia, porque nós só temos 2 à noite, e eu sei que, por mais que o secretário Antônio Moura queira, não depende só dele, mas nós temos lá o papel de ampliar determinadas áreas de investimento no orçamento. Então o que falta é esse diálogo, Antônio Moura, da gente poder interagir mais. O concurso público para agente do trânsito tem que se planejar, tem que ter na cidade de Maceió mais viaturas disponíveis. Finalmente, vereador, entendeu? sem meio termo, curta ou não curta? É o que eu quero dizer, se for em relação ao trabalhador, eu curtiria, mas em relação ao investimento, eu não posso curtir. Ao serviço prestado, o senhor não curte? Não posso, ainda está muito a desejar. Próxima imagem. Deputado Rodrigo Cunha. Curto. Curte? Curto. Algum comentário? Do Rodrigo, a juventude dele, o empenho dele, o compromisso dele. Embora, se for para uma discussão política, nós vamos estar em caminhos diferentes. Porque eu vou estar aliado de quem está fazendo, de quem está governando, de quem está trabalhando, e eu não sou a favor de você voltar ao passado ou de dar um passo atrás. Eu sou a favor de dar continuidade. O Rodrigo é uma pessoa de bem, é um cara bom, é trabalhador, mas eu posso dizer que, se for para uma disputa política, eu prefiro ficar com o nosso governador Renan Filho.
Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua participação, sempre com muita autenticidade, falando às claras para a população. Isso é muito importante, como um homem público, prestando contas à sociedade. Renovar o convite para que numa outra oportunidade o senhor possa estar aqui, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor. Cícero, eu agradeço. Fiquei aqui um pouco, ainda estou tremendo, né? Com o curtir, não é fácil você tomar posições assim tão rápidas, mas eu quero dizer que estou à disposição, tenho posições. O parlamentar Silvânio não exerce nada em opinião própria a favor da população, desde que nos procure. Lá na Câmara, sempre terça, quarta e quinta, de 2 da tarde em diante, nas redes sociais. Silvânio Barbosa Oficial, meu Instagram. Silvânio Barbosa, minhas redes sociais. 93224491 é o meu WhatsApp. E eu estou à disposição tanto do Cícero, do Paulo Cajueiro, da imprensa. E parabéns por esse pool, essa união de rádios, emissoras, TVs, hoje, que não é só a TV Maceió. Vejo que o Paulo Cajueiro cresceu em todos os sentidos em relação às comunicações para levar informação para o povo. Parabéns também a esse sistema de comunicação que o nosso querido Paulo Cajueiro criou em defesa dos maceióenses. Isso só nos dá orgulho de saber que a comunicação continua se ampliando, viu, Paulo? Para os maceióenses saber que é mais um canal em defesa dele. Obrigado, vereador. Agradeço mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.